Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Mulher Árvore. E hoje a gente vai começar um tema muito especial, que é como o ciclo pode nos ajudar no nosso relacionamento. Então sejam mais do que bem-vindos. Para quem está assistindo a gravação, adianta um pouquinho que eu vou receber o pessoal. Então hoje a gente vai conversar sobre como o nosso ciclo menstrual, vivenciar o ciclo, pode nos ajudar com relação aos nossos relacionamentos. E eu sei que a maior parte das pessoas falam: Elisa, você tá louca? Como assim? Quando eu tô no meu período menstrual, eu quero distância do meu parceiro, da minha parceira, eu quero não ser tocada. E tem outras épocas que eu quero ser amada, ser tocada, cheia de carinho. E como que essa, entre aspas, distância, né, pode me ajudar com relação ao meu relacionamento? E eu sei que a gente ainda tem muitos dogmas, muitos tabus, muitas crenças distorcidas por conta dessa falta de conhecimento sobre o nosso ciclo. Então a gente acaba reproduzindo muitos dogmas, muitas crenças que não tem nada a ver, né? Uma crença às vezes muito patriarcal e negativa sobre a nossa ciclicidade. E quando a gente conhece a nossa ciclicidade, a gente vai entendendo que a gente começa a perceber como que a gente se relaciona conosco e também com os nossos relacionamentos, sejam eles com homens, mulheres, e isso permite com que a gente abra uma chave muito grande de fluir nesse relacionamento, porque até mesmo os relacionamentos são cíclicos. Então, quando a gente compreende isso, a gente pode mudar muitas chavinhas dentro da gente. Deixa eu ver aqui, acabei de ver um comentário da Alexandra. Ela falou assim: cíclicas, bom demais saber de nós em cada uma das fases. Lindo, mana. Isso mesmo. E para hoje, para a gente se aprofundar nessa conversa, eu chamei a uma amiga minha muito especial, que é a Veridiana Falbo, e que ela vai entrar daqui a pouquinho aqui para conversar com a gente sobre esse tema e a gente entender como comunicar as nossas necessidades e fluir nos nossos relacionamentos através do nosso ciclo. Obrigada, Ana, seja bem-vinda, viu? E como eu comecei já falando, né, eu acabei não me apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. E, enfim, isso, né? Eu sou terapeuta em sexualidade consciente, sagrada. Eu estudo o tantrismo, o ciclo menstrual, a nossa sexualidade cíclica, e para a gente aplicar como uma ferramenta de autoconhecimento para despertar esse corpo, tomar consciência dele, mas acima de tudo, né, para a gente se conectar com a vida como um todo, tanto interna quanto externa, nas nossas relações, com o nosso trabalho, né, com todos os nossos pulsos e impulsos de dentro para fora. Enfim, é sobre isso que aqui a gente conversa. Então, vou ver aqui, a Veridiana já chegou. Deixa eu ver aqui, chamar ela. Não tem nenhum pedido. Vê, você tá por aí? Manda uma mensagem. Gente, teve atualização nova aqui do Instagram e eu tô super perdida, mas não tem problema. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu acho que é super importante também perguntar para vocês o que para vocês é essa ciclicidade, como que vocês percebem ela dentro dos relacionamentos de vocês. É importante. Opa! Já quase saindo aqui da live. É importante também a gente perceber como que a gente está vivenciando a nossa ciclicidade, os nossos relacionamentos. Vocês já perceberam isso dentro das suas relações? Eu percebo que hoje em dia, né, que muitos dos meus relacionamentos, ele acaba flutuando junto com a minha ciclicidade, no sentido de que muitas vezes, como eu não entendia como a minha libido funcionava, primeiro, eu não sabia nem o que era libido de fato, porque eu percebo que até hoje tem muito conceito errôneo sendo propagado, né, sobre o que é essa libido. Então, eu achava que a minha libido na época, né, quando eu estava em algum relacionamento, eu achava que a minha libido era sinônimo de desejo sexual. E como eu adotei dentro de mim uma ideia super patriarcal do que deveria ser a sexualidade, então eu acreditava que eu tinha que ter desejo sexual a todo instante, que a minha libido deveria estar sempre alta e que, além disso, tinha uma série de dogmas, né, permeando toda a minha ciclicidade, assim como a minha sexualidade, que deveria sempre estar à pronta disposição ao outro e bem desconectada, às vezes, comigo.
eu percebi então que eu achava muito estranho que eu tinha mudanças muito fortes de humor, que eu compreendi então que vinha, né, do meu período menstrual, então que eu virava um monstro e que ninguém podia chegar perto, olha só, né? E que a minha libido tinha que estar sempre alta. E como ela não estava sempre alta, eu achava que tinha alguma coisa de errado. E é lógico que dentro de um relacionamento, quando eu não compreendo, né, que a minha menstruação não é uma patologia, não é uma doença, e que eu posso, quando começo a entender ela, a comunicar as minhas necessidades, porque todo o nosso ciclo menstrual tem sombra como luz, oportunidades da gente se conhecer e entender o que está acontecendo aqui dentro, assim como o nosso corpo físico, né? Tem necessidades muito específicas. E como a gente começa a entender a fluidez da nossa libido, a fluidez da nossa energia sexual, a disposição física e também essa capacidade hormonal, não é só uma coisa holística de outro mundo, né? É importante falar isso. Permite também que a gente adentre essa parte da nossa psique, que tem muitas coisas que estão regendo a nossa vida e que esse, de fato, é um momento muito oportuno para trazer isso à tona. E que isso tinha fases e fases que permitem com que a gente observe, não racionalmente, mas que isso desperte de dentro para fora. E é muito doido, porque a gente percebe que até mesmo dentro dos relacionamentos, como eu não compreendia tudo isso, eu percebia que eu projetava muitas das minhas questões internas no outro. E eu achava então que a minha necessidade de recolhimento era uma necessidade de que eu não gostasse da outra pessoa. Então a gente entra em umas contradições e a gente começa a se exceder e a se atravessar. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai conversar sobre a importância de a gente entender o nosso ciclo e começar a utilizar ele como um amplificador, mas uma oportunidade de se relacionar de uma forma mais clara, saudável e prazerosa, porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente comunica para o outro aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente sente e dá uma oportunidade para os nossos relacionamentos se transformarem. Então, ao invés da gente achar que o ciclo menstrual é algo horrível, que é algo pesado, né, como se fosse uma doença, a gente entender que ele tem nuances que despertam muitas coisas internas e nos permitem adentrar nesse campo do relacionamento para amplificar e se transformar, e não apenas, né, adentrar no âmbito do conflito. Faz sentido para vocês? Esperamos que sim. Vou chamar aqui a Veridiana. Vê, você pode chamar aqui? Porque eu não estou conseguindo chamar você. Aqui, agora eu acho que vai, hein? Anteriormente, eu chamei aqui a Veridiana Falbo, uma amiga minha, para a gente conversar exatamente sobre esse tema, viu, gente? Então. Foi? Maravilhoso, Oi, Elisa. bonita. Deixa eu soltar meu cabelo para ficar mais selvagem, porque eu tô entrando aqui na onda da selvageria agora no meu ciclo. Vou aqui dar uma Delícia. badernada. Maravilhosa, você tá boa? Tô boa. Como que você tá, bicha? Ai, eu tô maravilhosa, tirando esse frio da pega que tá aqui. Para quem não sabe, gente, a Veridiana é internacional, ela tá na Alemanha. E ela também é uma especialista em relacionamentos conscientes. Então, agora que eu já dei uma super introduzida sobre o tema de hoje, eu gostaria, Veridiana, que você se apresentasse, porque eu já sou fã de carteirinha e eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, qual que é a sua proposta, o que você veio fazer nesse mundão aí da internet. Conta pra mim. Nossa, Eu já sei, primeiro. porque a gente se fala todo dia. É verdade. Primeiro de tudo, gratidão pelo convite, gratidão a essas mulheres maravilhosas que aqui estão. Me sinto honrada de poder estar aqui. Muitas deusas, é isso mesmo, Andrei, muitas deusas, essa é a verdade. A Ana e a Adri. Vamos lá, eu estou veridiana, eu estou terapeuta. O meu trabalho justamente é com relacionamento e eu ajudo essas mulheres a se fortalecerem nelas para poder viver um relacionamento consciente e ver que isso é possível, né? Que ela pode se posicionar, que ela não precisa deixar de ser quem ela é, que tá tudo bem, né? Ter esses momentos quando você mesmo trouxe, eu viro um monstro. Eu quero, tipo, pegar a cara do Felipe e às vezes esfregar no palco, né, gente? Tem período do ciclo menstrual que eu falo assim, some daqui. E que aceitar essa nossa parte
né? Essa parte que às vezes a gente esconde dentro do relacionamento é parte de criar um relacionamento saudável e consciente com você e com o outro. É sobre isso. É isso que eu vim fazer aqui nesse mundão. É só sobre isso, né? Tá tudo bem. Só. Mas nossa, que arraso, hein, Bridiana? Então vamos lá. Como eu estava explicando para o pessoal, né, enquanto você estava se preparando para chegar, o tema da nossa live de hoje é sobre como o nosso ciclo menstrual ele pode nos auxiliar dentro dos nossos relacionamentos. Para mim, eu percebo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente compreende as nossas mudanças, a nossa ciclicidade, as nossas potências, as nossas sombras, melhor a gente se conecta com as outras pessoas, especialmente dentro de um relacionamento. E ainda mais especialmente quando a gente mora junto com a pessoa, seja homem ou mulher, a gente sabe muito bem que dentro de um relacionamento por si só trazem muitas questões à tona, mas à medida em que a gente vai atravessando cada fase do nosso ciclo menstrual, a gente entra em alguns processos e também a gente desperta isso no outro. E como que você percebe, então, dentro do relacionamento consciente, a importância da mulher começar a entender a sua ciclicidade? Nossa, fiz uma super pergunta, né? Não consegue. Não, podia, não era nem pergunta, na verdade, né? Você já acabou a live, tipo, podia ir embora, beijo, tchau. Maravilhosa. O que acontece? Eu acho que o estudo do ciclo, primeiro que a gente nem sabia, né, que isso existia. Você começa a saber que isso existe a partir do momento que você entra no despertar, né? Que você começa a ver essa questão do que eu estou fazendo aqui. Semana passada, eu estava num momento do meu ciclo que eu estava escrevendo e tal, e aí me veio uma pergunta assim: como que você queria ter sido acolhida quando você recebeu sua menarca? E eu escrevi essa frase, essa pergunta no meu caderno, né, de escrita. Uhum. E que é o meu diário. É para quem eu me confesso, eu digo. E eu não tive muito assim, sabe? Eu vejo que a minha mãe, ela fez o que pôde com o que tinha, do jeito que aprendeu também, e a gente vai, de certa forma, passando. Então, eu acho que essa questão do estudo, ela precisa ser levada um pouco mais a sério, porque tem tanta coisa, tanto padrão, e cada mês eu digo que é um mês diferente, né? Por exemplo, tem meses que eu limpo, eu gosto de fazer aquela faxina de tipo abrir armário mesmo antes da chegada da minha menstruação. E tem meses que eu gosto de fazer isso depois que passou a minha menstruação. Tem meses que eu quero tipo me acolher no começo e eu viro a louca da faxina no final. Então, é importante a gente entender esses padrões que se repetem e esses novos comportamentos que são criados a cada ciclo, porque a gente está em constante mudança. Saber disso é poder expor melhor, com clareza, assertividade, amorosidade, para a parceria. Falar assim, olha, preciso de um tempo para mim. Essa semana, não foi nem essa semana, não. Foi, quer ver que dia que foi? Eu não vou lembrar, faz uns 15 dias aí. Que eu virei pro Felipe e falei, preciso de um tempo para mim. Ele virou para mim e falou, você já está lunando? Eu falei, não, ainda não estou. Ele falou, não, porque um pouco antes, você entra nessa tal dessa toca aí que você fala. Quando você luna, você também quer ficar na toca. Ele falou assim, fica difícil, né? De ter um relacionamento. Eu falei, não fica. É só você aprender a ter esse momento para você também. E ele tem um pouco desse desafio de tipo, eu vejo que eu sinto que eu trago muito movimento assim para a vida dele, sabe? Tipo, vamos, acelerada, vamos, filho, vamos fazer não sei o quê, e não sei mais, né? E eu sinto que quando eu tô mais quieta, ele tem esse desafio. Tipo assim, é como se ele achasse que tivesse alguma coisa acontecendo e que ele precisa resolver. E eu falo, respira, só respira. Vai, sei lá, vai correr lá 1 hora lá na esteira da academia, vai fazer qualquer negócio, me deixa, daqui a pouco eu vou sair da toca, vai estar tudo bem. E eu acho importante a gente saber comunicar isso sem também se sentir culpada. Porque quando eu comecei a ficar com ele, eu vi que tinha um pouco desse desespero da parte dele. E eu me senti um pouco culpada de me respeitar
E aí eu acabava me forçando, sabe? A sair desse meu lugar de acolhimento, a sair desse autoestudo, dessa autoobservação, autorreflexão, para não me sentir culpada pela forma como ele estava se sentindo. E não é responsabilidade minha. E aí um dia a gente conversou sobre isso, sabe? E aí ele falou assim, não, beleza, eu entendi. Não significa para mim que é fácil, mas eu entendi. Então hoje ele leva assim na esportiva, nessa brincadeira, sabe? Tipo, vai entrar dentro da toca, meu Deus do céu. Né? E tá tudo bem, mas é uma forma, esse autoestudo é uma forma da gente poder comunicar. Hoje, inclusive, eu falei no podcast que eu falei assim, nossa, a gente sabe muito bem o que a gente não quer, né? Mas a clareza sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu sou, sobre as minhas necessidades, é onde a gente tem dificuldade de comunicar com a parceria. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que você olha para dentro, que você entende as suas próprias necessidades, onde que elas foram geradas e o que isso vai te proporcionar. Nossa, eu dei uma... Não, nossa, perfeita. E é muito forte a sua fala, porque trouxe várias questões, né? Porque, primeiro, a gente precisa entender que nem sempre, só porque a gente lunou determinado dia, não quer dizer que em outra fase do ciclo a gente não possa ter essa necessidade de recolhimento. Não quer dizer que há uma prerrogativa e que todo mundo tem que agir igual todo mês, todo ciclo, assim como se a gente estiver fora dos padrões, dos arquétipos, né? Do ciclo menstrual, significa que tem algo de errado conosco. Não, o nosso corpo é extremamente sábio em cada uma dessas fases que a gente passa e que são únicas e exclusivamente nossas, inclusive, rege de formas diferentes. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, na fase pré-ovulatória a gente está cheio de energia, mas essa energia ela não é inesgotável. Essa energia, quando a gente excede essa fase em que a gente está indo para o mundo, que a gente está indo cheia de força, se a gente começa a se atravessar num ponto, a gente vai sentir cansaço. Porque nós somos humanos, esse corpo tem necessidades. E quando a gente já se atravessa e extravasa toda essa energia, como que a gente segue no resto do ciclo? Não é? E daí como que a gente comunica isso? Porque eu acho que já deve ser um desafio falar, olha Felipe, olha parceiro, olha parceira, né? Se a parceira não compreende tão bem essa questão, se às vezes não adentra tanto nesse ritmo, nessa ciclicidade, por N motivos, sem julgamento, a gente começa, se a gente já tenta explicar a base, o arquétipo, a gente também daí tem que falar, olha, mas isso daqui não é padrão, a gente é única, a gente é cíclica e a gente não é louca. A gente só tem uma vida e a gente se permite vivenciar na medida do possível, entendendo que tem dia que tem que trabalhar, não tem como repousar, mesmo lunando, tem dias em que a gente tem que encontrar formas e caminhos para se acolher e se entender em todo esse ciclar, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma individualidade, tem uma realidade, né? Que vive duplas e triplas jornadas de trabalho, sim, né? Então é difícil a gente entender e compreender que, por exemplo, no Ney eu preciso de um tempo para mim. Não, às vezes tem filho, às vezes tem casa, às vezes tem trabalho, tem marido, tem cachorro, tem papagaio, tem Deus e o mundo que vão exigir que seja para fora. Mas entender esse tempo mínimo para si, que é 5 minutos de se acolher, de tomar um chazinho, se observar, né? Entender que não tem nada de errado, sentir o que está sentindo, já é um grande acolhimento, né? De não se julgar e falar, nossa, eu tô louca. Não, tá aqui transbordando algo que eu segurei o mês inteiro. E entender que a gente não precisa só acontecer isso dentro da lunação, que, para quem não sabe, que é quando a gente menstrua, é super importante, porque a gente não pode só se acolher em uma única fase, a gente precisa se entender e se acolher em todas elas, porque é isso que faz diferença, né? E saber comunicar para as pessoas que convivem com a gente pode ser algo super importante, que nem a Viridiana disse, né? De, olha, isso daqui eu tô precisando de um tempo para mim. O que eu tô querendo? Né? Eu tô sentindo que as coisas não estão indo, que tem alguma coisa travacada aqui e que às vezes eu não tô conseguindo me expressar. Então eu preciso me recolher para entender o que eu tô sentindo. Né? Dar nome a tudo isso que tá acontecendo. E é óbvio, né? Às vezes a gente se sente... A mulher tem muito isso, né? Principalmente dentro dos relacionamentos. A gente, toda vez que precisa botar limite, toda vez que a gente precisa expressar uma necessidade, ou até mesmo um desejo sexual ou não, a gente se sente culpada se isso vai ferir o outro de alguma forma. É óbvio que
a gente tem formas de comunicar. A gente não precisa falar, ô, Tassi, me dá um tempo. Não, calma aí, não precisa ser assim também, né? A gente pode falar, olha, eu preciso de um tempo pra mim. Olha, eu gosto disso. Olha, você poderia nessa fase fazer isso por mim, porque eu tô mais cansada, eu tô sentindo isso, aquilo, eu tô com dor de cabeça, eu tô me sentindo triste. Você não tá me fazendo sentir nada. Eu estou me sentindo triste, eu tô com raiva. E, sinceramente, você tá me deixando nervosa, né? Assim, algumas coisas que você está trazendo estão me deixando nervosa. Você não, eu estou nervosa. Ninguém me faz me sentir nervosa, porque a única pessoa que sente sou eu. Mas isso tá me causando irritação. A sua presença tá despertando algo aqui que tá fazendo me sentir assim. Não é você, sou eu. Vocês percebem que às vezes é foda. Desculpa, eu falo palavrão para quem não sabe, né? A gente, para quem não sabe, quem tá chegando aqui, eu falo palavrão, né, gente? Falando, Mas às vezes falando. é desafiador, né? A gente conseguir comunicar, porque até mesmo essa comunicação ativa N processos de que, nossa, é preguiçosa, nossa, ela tá de lua, tá de chico, você viu? Não pode ter esse tempo para ela. Então, a gente acaba criando N histórias que vêm muito, né? Do patriarcado, do machismo, que tiram e tragam todas as necessidades femininas como uma coisa de culpa, que é errado, que é mimada. Nossa, tá fazendo corpo mole, como assim? E é desafiador mesmo comunicar. E uma das coisas que a gente vai percebendo, então, é que a gente precisa encontrar caminhos para desenvolver essa ciclicidade, compreendendo o nosso mundo e como isso pode trabalhar com os nossos relacionamentos. E, Vê, eu gostaria então de saber de você, agora que eu já fiz um super discurso, né, para variar só um pouquinho, que tipos de ferramentas a gente pode começar a utilizar para trazer a questão da nossa simplicidade para dentro do relacionamento. O que você compreende? Até mesmo no nível sexual, porque até a libido ela é cíclica. Mas a gente trazer toda essa ciclicidade, né, do nosso ciclo menstrual para dentro do relacionamento e para a gente começar a transformar ele. Você conseguiria me indicar alguns caminhos? Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro precisa fazer entender o porquê, né? Porque se eu não entendo o porquê de fazer algo, eu possivelmente na metade do caminho eu vou me sentir desmotivada e vou parar. Então entender que o estudo do ciclo ele vai impactar nesse processo de autoconhecimento. Não tem como ter um autoconhecimento se esse autoconhecimento não passar pelo corpo. E o ciclo vai passar pelo corpo. Né? Segundo, é importante também a gente trazer que o teu relacionamento ele vai ser um reflexo da relação que você tem com você mesma. Quanto mais você se autoconhece, menores são os seus, digamos assim, gatilhos emocionais, né? Quando a parceria ou qualquer outra pessoa, não necessariamente a parceria, eu digo, né? Você trouxe aí, tá de chico. E como que menstrua todo mês e não morre, sabe? Então, assim, isso reforça um pouco essa obrigatoriedade de se manter sempre em movimento. Se eu tô sempre em movimento, eu não tenho tempo para mim. Se eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para relaxar. Se eu não tenho tempo para relaxar, eu não vou ter tesão, eu não vou ter libido para nada, porque vai chegar uma hora que essa libido já foi. Eu vou olhar e falar assim, nossa, não quero, né? E aí você distribui essa energia em outras partes da sua vida que não o sexo. E é importante a gente falar sobre isso. Não se sentir também na obrigatoriedade, sabe? Eu tava conversando agora há pouco com uma amiga e ela falou assim para mim, pô, meu marido tá aqui me cobrando porque eu não tô afim, eu tô de TPM, eu não tô afim, cara. E ela falou assim, e ele não entende. E eu falei assim, e você entende? Que você não tá afim? Você comunica isso? Ou você ainda se sente? Ela falou assim, eu ainda faço por obrigação. Isso é mais comum do que o que a gente imagina. E quando você faz alguma coisa, né, nesse sentido, quando você se força a estar na relação sexual com a parceria, aquele sexo para bater ponto, você tá se traindo.
você está deixando de falar para você e para esse universo maravilhoso que nos rodeia que você não é importante, que você não é prioridade. Então, como que você quer que o outro te trate como prioridade? É o exemplo. O outro vai tratar você como você dá o exemplo para ele. A criança aprende pelo exemplo. A criança repete as coisas que a mãe e o pai fazem, ou que os cuidadores fazem, porque ela viu daquele jeito. Então, o que eu vejo assim é que precisava ter um estudo do ciclo conjunto, sabe? Eu digo que eu tenho sorte, né? Assim, óbvio que eu me trabalhei muito para ter o Felipe na minha vida, mas eu trabalhei muito nesse Os sentido. dois, né? E o Felipe tem esse entendimento. Então, por exemplo, foi ele que descobriu que ciclo sim, ciclo não. Eu tinha uma abençoada de uma dor no ombro. Presta atenção nisso. Você já sabe dessa história, eu acho, né, Elisa? Eu tinha uma abençoada de uma dor no ombro, tipo assim, eu falava assim, gente, mas não tô aguentando, sabe? E eu lembro que era de um determinado lado da ovulação. E aí eu falei assim, nossa, Felipe, não aguento. E aí o Felipe virou pra mim e falou assim, o que eu acho desse jeito, o que eu acho engraçado é que a dor no ombro, ela vem não todo mês, mas um mês sim, um mês não. Tem alguma coisa aí nesse ciclo e tem uma fase aí. Vamos começar a prestar atenção nisso. Falei, beleza, vamos. E aí, para quem não sabe, gente, meu marido maravilhoso, ele é osteopata. E daí ele pegou e falou assim, deita aqui, deixa eu ver uma coisa. Ele fez uma massagem na onde tá o meu ovário. E aí, que nessa massagem, ele falou assim, melhora? Eu falei, não melhora, não tem dor quando massageia. Ah, então quer dizer que quando ovula, dá uma puxadinha no tecido. Se puxa, se repuxa, só para vocês entenderem, se repuxa, eu faço isso. E aí dá dor no ombro. Opa, Brasil, tem corpo. Gente, o nosso corpo é tão sábio, tão sábio. Ele fala com a gente o tempo inteiro e a gente não escuta, você não para para ouvir o que o corpo está falando. Então, acho que o estudo do ciclo traz um pouco disso, essa escuta, traz para o corpo, tipo, o que meu corpo quer, né? O que eu preciso? O que eu preciso agora? Será que eu preciso de um abraço? Será que eu preciso só de um carinho? Será que esse corpo sabe receber um carinho? E aí, Elisa, ferramenta, eu gosto muito da... Só uma pausa, Vê. O Felipe é demais. Preciso conhecer ele. Preciso comprar essa minha passagem para a Alemanha, menina. Vem. Porque assim... A gente vai. Sim, e a Veridiana, gente, é cheia dessas histórias, né? Outro dia, qual que foi? A de ficar muito tempo sentada porque influenciava, acho que na medula, que levava... No cabelo! Que refletia no cabelo. Eu falava, gente... Eu tava aqui com o cabelo, assim, bombando no frizz, né? Melhorou bastante, assim, sabe? Bombando no frizz, assim. Mas tava falando assim, eu já não sabia mais o que fazer. Já tinha passado óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo não sei o quê, óleo, né? Aí eu liguei, eu falei com um amigo meu que é cabeleireiro aí, eu falei assim, não aguento mais esse cabelo. Já deu esse cabelo cheio de frizz. Aí ele falou assim, compra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, era um creme aí, XYZ e tal. E nada. Troquei a vitamina do cabelo e nada. Falei, Felipe, não aguento. Desse jeito, gente, que quando eu fico com raiva, eu falo, não aguento mais esse negócio. Nossa, tipo, não aguento mais o cabelo. E falando cabelo, você é muito maravilhoso, você tá lindo. Ele falou assim, então, desse jeito, nessa naturalidade, sabe o que é? Você tá passando muito tempo sentada, né? Porque a academia tá fechada, que a gente não pode ir porque aumentou a incidência. Aqui, aí fica fechada, a gente não pode ir. E aí tá passando muito tempo sentada, daí não tem circulação, né? Não sobe o sangue pra ir pro cabelo. Aí eu falei, era só isso? Era só isso, Felipe? Pelo amor de Deus! Eu comecei a andar que nem uma louca. Tipo, agora o Bartolomeu vai andar até dizer chega. Porque, né? Até eu comecei a andar depois que você me falou isso. Menina, pelo amor de Deus, era só isso. Falei, nossa, filha, tô chocada. Mas o que eu adorei assim na tua fala, sabe, Veridiana, é que
é muito doida porque a gente separa muito a ciclicidade, a gente ainda tem, de uma certa forma, a maior parte das pessoas, a necessidade de esconder ainda essa fase do nosso ciclo, que é a menstrual. E começar a comunicar em qual fase, o que que é importante pra gente em cada uma delas, né? Começar a encontrar espaços, né, para ver essa fluidez dentro dos relacionamentos, permite que a outra pessoa entenda que você está passando e você está mudando a cada uma delas e que você tem necessidades. E, inclusive, permite que a outra pessoa também compreenda e identifique padrões. Porque muitas das coisas que vêm à tona também fala do relacionamento. Porque, querendo ou não, principalmente quando se mora junto, é a pessoa que você tem mais contato e que um é espelho do outro e as coisas vão transbordando. Então, quando você me fala, ele identificou que mês ciclo sim, ciclo não, você apresenta essa dor no ombro. Que isso dá. Não, agora já é querer demais que as pessoas, daí o parceiro ou a parceira saiba que é por conta do ovário, que isso acontece por conta disso e daquilo. Mas ter essa observação e essa percepção faz com que a gente tenha outros olhares sobre outras perspectivas, né? Como uma outra pessoa também convivendo e se percebendo aí dentro desse relacionamento para ajudar a gente e as nossas necessidades, porque sim, são importantes e aquilo que a gente sente, as nossas necessidades, tudo aquilo que transborda aqui dentro é muito importante dentro do relacionamento. A gente não precisa se sentir culpada, a gente não precisa se sentir menos, mas a gente precisa comunicar, porque ninguém tem bola mágica, né? Mas, acima de tudo, eu percebo que até mesmo dentro desse fluir e dessa ciclicidade, muitas mulheres que eu atendo apresentam muito questões do relacionamento em cada uma dessas fases. Especialmente quando a gente chega, por exemplo, na fase da feiticeira, da mulher sábia, né, da anciã interna, que é a fase pré-menstrual e menstrual, que normalmente a gente fala que seria a nossa lua minguante, a nossa lua nova dentro de nós, em que o nosso inconsciente está transbordando e dando muito mais, trazendo questões à tona e a nossa sensibilidade, inclusive emocional, né, por uma questão hormonal, viu, gente? A gente acaba transbordando mais e tendo mais acesso a tudo isso, né? Porque a gente entra num estado, querendo ou não, mesmo que a gente se atravesse, a gente tem um estado em que muitas coisas nossas do inconsciente vão vindo à tona. E que o nosso corpo está muito mais disponível a sair do interno e transbordar aqui para ser mais visível a gente. Então, é muito normal que nessa fase do ciclo, por exemplo, muitas meninas falem para mim: nossa, toda vez que eu entro na minha lua minguante, na minha fase pré-menstrual e menstrual, eu tenho vontade de acabar com o meu relacionamento. Eu tenho vontade de falar coisas que estão me incomodando e que ficam muito mais intensas e que daí que passa as outras fases eu acabo deixando quieto. E a gente vai perpetuando alguns ciclos. E daí a gente vai percebendo e abrindo esse espaço para se questionar também, tanto entender o ciclo no relacionamento como um todo, mas também entender o ciclo na nossa individualidade para perceber coisas que estão nos incomodando, ações que a gente precisa tomar, ou coisas que a gente precisa abrir para discutir, que não é conflito, mas conversar dentro da relação. Porque o que está dizendo? Quer dizer que todo mês a gente quer terminar, de fato? Às vezes a gente tem coisas dentro do relacionamento que estão nos incomodando e que precisam ser trazidas à tona. E quando chega nesse momento, a gente está muito mais sensível. Então a gente acredita que precisa tomar ações drásticas. Algumas realmente precisam e outras são questões que a gente precisa lidar, que são tão nossas quanto que também está dentro do relacionamento. E para mim é muito perceptível isso, né? E daí a minha pergunta para você é como que você compreende, né, essas mudanças em cada fase, o que que esse interno também está falando sobre os relacionamentos e como que a gente pode usar tudo isso para também transformar, se transformar e transformar as relações, Vê? Vamos lá, eu achei interessante. Eu vou pegar uma parte dessa sua fala que eu achei interessante, no sentido do seguinte, que você falou assim, as minhas inteligentes chegam até mim e falam que tem essa fase que elas querem terminar o relacionamento. Eu sinto que esse pensamento, né, de terminar a relação, ele traz um pouco de uma busca pela liberdade. Essa busca pela liberdade, ela entraria numa característica de polaridade masculina, porque o masculino é separado, né?
E o feminino, ele traz essa questão de junto, e eu não estou falando de homem e mulher. É só de polaridade mesmo. E aí, é interessante perceber que essa dúvida, né? Essa questão, será que eu termino esse relacionamento? Ela vem ali um pouquinho antes da menstruação. O que me mostra o seguinte, que ela não se dá o tempo de sentir. Porque o tempo de sentir é entrar no feminino. Então, existe uma negação do feminino, de algum jeito. Não sei se ficou claro essa comparativa aí que eu fiz. Por isso que eu falei devagar, só para ver se tava fazendo sentido. Depois fala aí, gente, se fez sentido, senão eu explico de novo. E às vezes não é nem que ela queira terminar o relacionamento, é alguma coisa ali que está desalinhada que ela não conseguiu, talvez, ver durante essa fase mais expansiva, mas quando ela está entrando mais nessa fase yin, que é o yin do yang, que é o introspectivo, que é o interno, que é o inverno, tem um pouco dessa resistência. E aí eu entro no que o patriarcado reforça, né? Que a gente tem que fazer para ter valor, para ter respeito. E você ainda talvez não acredite que você pode só ser. Que você pode ter esse tempo para você e ainda assim se sentir valorizada e respeitada. Isso é importantíssimo. Respeitar-se, dar este respeito e esse tempo. Eu acho também que precisa tomar uma certa atenção, ter uma certa atenção na parte do sincericídio da mulher selvagem que vem, tipo, né? Que eu quero pegar o filho e falar assim, some daqui. Eu acho que precisa ter um pouco desse cuidado para você não só se machucar, porque em algum momento, se isso sai de você, também vai te machucar, para você não machucar o outro, né? Se a partir do momento você for ser tão sincera que vai machucar o outro, nem fala, guarda para você e observa de que forma que isso está afetando a sua vida. Quando você descobrir o que de fato é o teu gatilho, aí sim comunicar com a parceria, sabe? E falar, gente, entender essas necessidades emocionais, e eu até falo que assim, que isso para mim fez diferença. É estudar cada parte do meu ciclo, fazer uma tabela. Ah, tô na fase X, beleza. Estou na fase Y, tô no pré-menstrual, tô na menstruação, tô na pré-ovulatória. Boa tarde, Ká, fazer uma tabela, como que você está se sentindo, que é basicamente o que faz a mandala lunar, né? E coloca ali qual é a necessidade emocional que precisa ser atendida. Como me sinto? Qual é a necessidade emocional que precisa ser atendida? De que forma que essa necessidade pode ser atendida por você mesma, porque você é responsável pela forma como você se sente, e como que a parceria pode contribuir com você. Quando minha menstruação chega, eu quero ficar quieta, eu quero fazer um cacau, às vezes até comer uma pipoca, assistir um filme, eu não quero limpar a minha casa, eu não quero fazer amor, eu não quero trabalhar. Então, como será que a parceria pode me ajudar? Será que o Felipe pode chegar em casa e eu falei assim, você pode fazer alguma coisa pra gente? Você pode pedir uma pizza? Você pode, sei lá, preparar um banho para mim, jogar um óleo essencial nessa abençoada dessa banheira? Qualquer coisa. Como é que é? Você pode deitar aqui comigo e me dar um abraço, que eu preciso chorar? Eu acho que é importante você documentar isso, sabe? Documenta, escreve. Eu gosto muito desse lugar da escrita. Traz a escrita. Porque daí você traz para falar, nossa, não sei o que aconteceu aqui, Elisa. Acho que meu. Você tá me vendo, Nor? Ah, eu acho que Eu tô. coisou. Ah, então beleza. Não, eu tô Então te tá. vendo. Pode mandar lá. Então beleza. Tá. Acho que é importante documentar isso para você saber
Porque quando você sabe, fica fácil falar para o outro, né? Então, assim, vai ter uma fase que você vai estar super expansiva, vai ter uma fase que você vai falar assim, nossa, quero fazer amanhã, amor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quero, né? Sou merecedora, Deus! Sou merecedora de sentir prazer, criador, grata. E trazer isso até para parceria, criar espaço para parceria, também te cuidar durante os momentos do ciclo que você precisa receber este cuidado e lembrar que você não é criança quando você recebe cuidado. Não é. Você merece. É isso que você precisa lembrar. Você merece ser cuidada quando você precisa. E tá tudo bem. Sim, e o que eu gosto da sua fala é que às vezes a gente tira muito poder, por exemplo, mas eu vou sentar e escrever em cada fase o que eu tô sentindo, criar um diário, porque eu percebo que hoje em dia poucas pessoas têm o costume de registrar mesmo, escrever um diário, colocar nas palavras, no papel, aquilo que está sentindo. E eu percebo que essa falta de conexão com as nossas palavras, inclusive de verbalizar ou colocar para fora, faz com que a gente não perceba muita coisa que está acontecendo internamente. Porque tudo aquilo que fica no mental vai criando cada vez mais confusão. E ao invés da gente se permitir parar e simplesmente escrever, faz com que o nosso próprio cérebro se organize para a gente expressar em palavras e a gente lendo entender. Isso seja daqui 1, 2 ciclos ou mesmo na hora. Porque às vezes a gente só consegue lembrar de nuances daquilo que a gente está sentindo na hora que escreve. Ou entender, nossa, eu estou sentindo isso, aquilo. E de repente já desperta uma memória também. Da onde que tá vindo? Nossa, eu lembro que isso, a primeira vez que eu senti, aconteceu isso, aquilo, né? Foi na minha primeira menarca, ou então foi no dia do meu casamento, foi naquela data X, que talvez não tenha nem importância, mas me lembra uma sensação que tá aqui dentro e que eu tô sentindo agora. O que será que é isso? Mas registrar. E quando a gente começa a colocar em palavra, a gente dá esse espaço para se organizar. E, posteriormente, é óbvio, identificar alguns padrões, entender o nosso caminho de evolução, entre aspas, que eu gosto muito mais de transformação, porque evolução parece que tem que ser sempre linear e ascendente, e na verdade eu acredito que a gente vai em espiral, né, se transformando. Né? Em que a gente às vezes retoma alguns pontos, mas é sempre se transformando a partir dele. Então dá essa oportunidade pra gente. Então eu gosto muito da sua fala e sempre adentrar esse espaço. O que eu sinto, o que eu necessito e acima de tudo começar a entender que a forma como a gente comunica é tão importante quanto entender aquilo que a gente sente. Porque às vezes a gente precisa entender que por mais que a gente esteja no período pré-menstrual e menstrual, também não nos dá o direito de virar monstro. Né? E não quer dizer que a gente faz isso por maldade ou não. É que eu vi aqui o comentário da Karina Furtado, e que eu falo isso porque eu já fiz muito isso, gente. Assim, antes de eu começar a entender a minha ciclicidade, gente, eu era o capeta na Terra. Ainda sou um pouquinho de vez em quando, sou, é lógico, né, gente? Mas antes, quando eu chegava nesse período, cara, olha torto na rua, que assim, eu sou pequenininha, 1,54 m, assim, eu sou magrinha, sou um cisquinho mesmo. Não é, pensa no ser humano. Sou uma mulher madura, de 32 anos, mas assim, fisicamente, eu sou uma mulher pequena. Então, é engraçado, às vezes as pessoas acham que a gente não fica puta, que não fica louca, mas assim, uma coisa que sempre foi muito da minha personalidade é isso, chegar nesse período, até uns 10 anos atrás, antes de eu estudar, cara, eu virava capeta, assim, de brigar, de esbravejar mesmo, e tipo, falar muita coisa desnecessária. E depois a gente entra nesse espaço de se arrepender, de entender que não é o outro, não é o mundo. Tá certo que as pessoas, às vezes, podem fazer coisas que auxiliam a expandir aquilo que a gente está sentindo internamente, mas ninguém é responsável. E da mesma forma que ninguém é responsável por aquilo que a gente está sentindo, a gente também não precisa ativar gatilho e processo nas outras pessoas, porque aqui internamente a gente está super em conflito, super em confusão. Faz sentido para vocês, gente? E eu falo isso que para mim levou muito tempo para eu entender isso, porque antes eu entrava muito mais nesse espaço de eu só virar um monstro e eu explodir com as pessoas.
Só que daí a gente percebe o quanto que a gente mina as nossas relações, especialmente os relacionamentos, quando a gente faz isso. Não quer dizer que a gente não possa expressar aquilo que a gente está sentindo, não colocar os nossos limites e falar quando algo nos incomoda, né? Quando algum comportamento, de certa forma, fere algum valor, que aqui dentro transborda alguma sensação que não é legal e que a gente precisa falar para a pessoa. Não quer dizer que a gente não possa fazer isso. Mas vocês já perceberam que quando alguém chega gritando com a gente, falando, você fez isso, você fez aquilo, e não sei o que, sai daqui de perto, como é que a gente se sente? Vamos parar para trazer isso. Como é que a gente se sente quando alguém vira um monstro com a gente? Eu não sei vocês, ao mesmo tempo que eu sou monstra, gente, eu sou uma pessoa super sensível. Fala um pouquinho mais grosso comigo, porque eu já saio chorando. Uma sensibilidade que me transborda, lua em peixes. Vou descontar tudo aqui na minha lua em peixes, né? Colocar nela a culpa de tudo. Mas vocês percebem como é que a gente se sentiria? E não quer dizer que a gente não possa botar limites, mas também perceber onde na nossa fala está ferindo a outra pessoa é importante, inclusive porque depois, principalmente, se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão, se é um marido, se é um papagaio, se é o filho, a gente vai conviver ainda. Não é uma pessoa que a gente vê esporadicamente, mas como que a gente pode comunicar tudo isso? Porque, querendo ou não, pensando numa visão mais macro, empresarial e produtiva, a gente perde oportunidade. As pessoas não vão querer trabalhar com a gente, as pessoas não vão querer estar perto da gente. Não é que a gente precisa se anular para ter as pessoas por perto. Mas a gente também tem que ter um mínimo de respeito por nós e respeitar as pessoas como extensão de entender que ninguém também é culpado de todo o nosso universo interno. Faz sentido para vocês? Porque para mim levou muito, mas muito tempo de sair desse lugar, de só explodir, de só agredir as pessoas, porque eu não sabia lidar com o meu mundo interno. Então fica aí o chamado, e não é uma coisa fácil, não quer dizer que todo pré-menstrual eu sou flor, sou linda, maravilhosa, deusa, né? Aqui só cortando cabeças internas e me trabalhando. Não, a vida acontece e todo mundo tem coisas que precisam às vezes extravasar, que a gente não consegue lidar. Mas se a gente, olha só que incrível a Karina, ela já percebeu que tem um padrão que ela vira monstro. E para mim, quando eu percebi que eu virava monstro, eu virava abóbora, que eu virava Deus e o mundo, né? Eu percebi que eu tinha oportunidade de mudar, porque antes eu normalizava esse comportamento meu. E quando eu fui me estudar, eu compreendi que era muito mais conectado, além das minhas dificuldades realmente no físico, né, que era cólica menstrual, inchaço, dor de cabeça, uma supersensibilidade, processos vindo à tona que eu não conseguia lidar, eu entendia que eu usava então toda essa energia, né, de uma pessoa que já viveu muita história assim, de trauma, de dor, como qualquer outra pessoa, né? Eu acabava precisando nesse momento descontar nas outras pessoas uma coisa que era interna. E daí qualquer movimento externo parecia que era uma grande agressão dentro de mim, no nível inconsciente, interno, tá bom, gente? Daí qualquer movimento que as pessoas faziam fora daquilo que eu esperava e que estava fora do meu controle, eu assumia como uma grande agressão. E daí eu explodia, virava, sabe, a Hiroshima? As comparações da Elisa, né? Maravilhosa. Uhum. Mas faz sentido? Então, olha só, é uma janela de oportunidade para a gente se compreender. Vai ser sempre maravilhosa, deusa, santa e ascensionada? Não. Aqui vira o capeta também, de vez em quando, né? Para não dizer sempre, a louca. Mas se a gente começar a entender que é uma janela de oportunidade, muita coisa começa a se transformar. O que você acha, Vê? Eu acho que é importante observar aí essa questão da agressividade, porque a agressividade, ela, pelo menos nos meus atendimentos, eu vejo que ela vem, ela faz parte de uma polaridade masculina em desequilíbrio. E aí ela vem como uma forma de colocar respeito. Eu preciso da agressividade para ser respeitada. Então você tem um ganho em se tornar, em aplicar de repente o sincericídio, para não falar, para falar de outra forma. Você tem um ganho. É como se nessa parte do me tornar um monstro, de acessar a sombra, eu sou respeitada. A sombra que eu digo no caso da agressão. É minha história. Né? Então eu sou respeitada. Né? Porque assim, pegando o seu caso, você pega e fala assim, eu sou, fisicamente eu sou miudinha,
né? E aí as pessoas olham para mim e falam que aceita tudo. Tipo, como que é? Então é como se você precisasse, não, peraí, eu vou botar ordem nessa casa agora, né? E aí vem esse lugar. Precisa desse lugar, né? No caso, precisava desse lugar de agressividade. Então é importante ressignificar essa crença de que você já se sente respeitada. Isso é uma forma também, se respeitar é uma forma de colocar limite, né? E essa questão, vou puxar um pouco de trás lá, que você trouxe em relação à escrita, que eu falei da escrita, você reforçou, que é assim, se a gente for descer bem forte na escrita, a gente vai chegar em perguntas que a gente nunca parou para pensar. Se eu pergunto para escuta essa história. Se eu pergunto para um casal que me traz um desafio XYZ, não me sinto respeitada por ele, não me sinto respeitada por ela. Isso vale para qualquer relacionamento. O que é respeito para você? Primeiro você precisa entender. O que é respeito? Escreve aí no papel, beleza? Respeito para mim é isso. O que é... Definiu? Defini. Como você se sente respeitado? Me sinto respeitada quando acontece isso, isso e isso. Tá bom. O que a parceria faz que faz com que você se sinta respeitado? XYZ. De que forma que você se respeita? Quais são as ações práticas que você tem no seu dia a dia que faz com que você se respeite? Você traga primeiro esse autorrespeito. Então, se eu for trabalhar na escrita, o que significa cada parte do meu ciclo, que eu faço essa tabela, que eu vejo lá a necessidade emocional. Eu tenho uma necessidade emocional de entrar dentro da toca. O que significa entrar dentro da toca? Como que você se sente dentro da toca? No meu caso, eu tinha falado para vocês que há pouco tempo atrás eu ainda me senti um pouco culpada de entrar lá e o Felipe tá lá achando que, tipo, que o problema era com ele. Sentar e conversar. Meu amor, não é com você o problema. Mas para isso eu preciso entender quais são os benefícios que eu tenho de entrar na toca. O que a toca representa para mim? Precisa trazer essa definição. E vai descendo. O que é isso? É isso. Como que eu me sinto dessa forma? Nessas atitudes. O que eu posso ter no meu dia em relação a isso? E isso, gente, às vezes chega uma hora que sabe por que você precisa realmente colocar no papel? Para abrir espaço na sua mente para outras coisas. Abrir espaço na sua mente para criatividade, abrir espaço para menos julgamento, porque daí você vai olhar, ler aquilo e falar, nossa, não tem nada demais. Mas você está criando lá esse monstro porque você precisa desse tempo para você, que aí você fala assim, nossa, vocês não têm para mim. Aí você se julga, porque você precisa de um tempo para você, porque você precisa ser produtiva para ser aceita, para não ser julgado. Não precisa de nada, né? Não precisa de nada. É tudo uma necessidade que a gente às vezes que cria, né? Um pouco. E é isso, né? É se observar sem julgamento, entender. Entender também, inclusive, que a gente não consegue mudar o passado. Se a gente antes tinha essas explosões, abrir essa oportunidade para se perceber. Entender por que a gente faz isso, qual que é a necessidade. Uma necessidade real, o que está incomodando. E é isso, eu percebia muito que a minha questão não era o outro, na verdade. O outro amplificar, podia até amplificar, com certeza, mas eram questões que para mim eram desafiadoras, né? Eu vi que no começo dessa live a Veridiana comentou sobre a menarca dela, né? Que você estava num processo, descobriu que estava relacionado com a menarca. Para quem não sabe, a menarca é a primeira menstruação. E é muito forte quando a gente fala isso. Por exemplo, eu sei que grande parte do meu processo interno e dificuldade que eu já tive com o meu ciclo menstrual veio da minha menarca. E o quanto que foi aterrorizante, porque N coisas aconteceram, né? Olha só que viagem. Eu vou dar esse exercício, inclusive, para vocês, quem estão assistindo agora ou posteriormente, né, na gravação, a se questionar algumas coisas muito simples. Porque isso vai refletir nos relacionamentos, vai refletir nos seus relacionamentos internos, com teu sangue e com teu corpo. Eu sou a terceira de 4 lá em casa. São 3 mulheres e o último é um menino. Então, quando eu cheguei na minha menstruação, as minhas 2 irmãs mais velhas já tinham menstruado, a Cláudia e a Camila.
Então eu olhava para elas e me questionava, né? Quando que vai chegar a minha vez? E eu lembro exatamente como se fosse hoje, e não é uma lembrança que eu lembro desde aquela data, na verdade, eu lembro em processo terapêutico. Porque ali tem várias nuances bastante drásticas, né? Que eu lembro coisas que aconteceram nesse dia. Eu lembro que semanas antes já estava sentindo muita, mas muito fogo e explosão. Eu lembro que eu estava muito diferente do que eu costumava ser. Já havia vários ciclos, provavelmente, né? Antes de descer de fato a menstruação. Mas a lembrança que eu tenho é que eu estava muito, mas muito mais sensível do que o normal. Que é normal também nessa fase da menarca, da primeira menstruação, da adolescência em si. É muito fogo, né? E eu lembro que no dia em que eu menstruei a primeira vez, eu tinha ido com a turma da dança para um parque aquático de confraternização do final do ano. Tinha um mocinho que eu gostava. E houve vários conflitos lá por conta disso. E eu e ele, a gente brigou. Tanto que a gente virou depois disso, né? Por muitos anos, a gente foi melhor um amigo um do outro. Né? E a gente dançava junto, enfim, né? O Cris. Se o Cris estiver assistindo essa live, vira e mexe, me manda mensagem até hoje. Na época eu gostava dele, daí depois ele se assumiu gay e a gente virou melhor amigo. Vai vendo. Mas naquela época, na minha menarca, a gente teve uma briga muito feia naquele dia. E quando eu cheguei em casa, eu nunca vou esquecer que várias coisas aconteceram. Minha mãe estava brava porque eu tinha chegado atrasada dessa excursão. E daí, na hora que eu fui no banheiro e vi que tinha acontecido, eu fui levar pra ela minha calcinha pra falar, mãe, olha aqui o que aconteceu. E, tipo, eu tinha percebido como algo positivo a primeiro instante. Mas eu ainda tava meio, sabe, atravessada, meio estranho, porque tinha sido um dia muito confuso. E eu já tô contando minha vida inteira, né? Em detalhes, vai Pra vendo. variar, né, gente? Já Pra tá variar, não aqui. consigo. Já deu tudo certo aqui, já tá tudo certo. Gente, precisa contar a vida inteira. Daí eu lembro que quando eu cheguei e mostrei minha calcinha pra minha mãe, depois de tudo isso que tinha acontecido, eu lembro que minha mãe pegou e ela nem olhou pra mim. E só levou a calcinha, jogou na cama e mostrou pro meu pai, como se, olha aqui, isso daqui que tá acontecendo, e não sei o quê. Brava. E eu não lembro que tinha acontecido mesmo com a minha irmã, as minhas outras irmãs. Olha só que viagem, né? E eu lembro que foi uma coisa que, ao mesmo tempo que eu ansiava, que eu tava crescendo, tipo, vários sinais naquele dia, tipo, falavam como assim, da minha feminilidade, de que o meu crescimento fosse algo ruim, como se eu estivesse avançando em algo que eu não estava pronta. São sinais que o corpo está dando, né? E que a gente percebe que depois isso marcou muito forte em vários outros ciclos, em que se antes eu não tinha nada, né? Eu estava percebendo já esse excesso de fogo. Em todo ciclo menstrual, toda vez que descia a minha menstruação, eu relembrava no meu corpo essa situação de conflito, de raiva, de tristeza, de angústia, de crescer antes do tempo, de ser algo extremamente negativo. Porque ninguém parou para mim e explicou. Minha mãe só pegou e fez isso. Ela não celebrou comigo esse momento. Anos mais tarde, minha mãe foi uma grande figura que transformou e ressignificou o sangue para ela e que depois, né, iniciou todas as filhas no caminho do feminino e dos mistérios do sangue. Mas naqueles primeiros anos, né, os primeiros 10 anos desde a minha menstruação, isso não aconteceu. E ao mesmo tempo que ela teve esse papel, né, negativo, ela teve a oportunidade de transformar. Mas o que eu quero dizer aqui é que olha quantos elementos transpassou. E isso tudo está guardado, porque o nosso corpo guarda essa memória. E eu lembro que, poxa, olha quantos elementos. Conflito de relacionamento, de amizade, de gostar, não ser correspondida, de gerar muitas questões com autoestima, autoimagem, de se sentir rejeitada pela mãe quando cresce, de se sentir de alguma forma como se esse crescimento, esse amadurecimento fosse algo ruim, que todo mundo podia ser algo positivo, mas para mim não, ao mesmo tempo cheio de vergonha e cheio de culpa. E foi quando eu comecei a entender, eu comecei a perceber o quanto nos meus relacionamentos internos, dessas figuras de papai e mamãe, que não são mais as figuras externas, mas sim do meu mundo inconsciente, do que papai e mamãe significavam para mim, especialmente dentro do ciclo, a figura, né, desses componentes, o quanto que isso me transformava e eu ainda carregava essa mensagem. Faz sentido para vocês? E isso aí é muito interessante, porque daí chegava todo o período pré-menstrual, eu me irritava, eu virava um monstro. Não só por isso, isso era uma das origens, né? Então toda vez que alguém chegava para mim, atravessava algum limite,
ou então reafirmava esse momento de que eu era um cisco, porque as pessoas sempre falaram isso, porque é por isso que a gente acaba trazendo essa mensagem, né? Eu relembrava desse ponto aí. Olha aí, ó. Mais uma vez, quando eu tento amadurecer, alguém tá podendo. Ih, vai terminar a live. Mas faz sentido pra vocês, gente? A gente tá terminando a live com essa super mensagem aí. Vê, gratidão, viu? Gratidão maravilhosa, grata mulheres que observem, se olhem e comuniquem essas necessidades com a parceria e tirem essas pausas durante o ciclo, mesmo que seja, gente, 5, 10 minutos pelo dia.